Porque quando aquelas 120 pessoas estavam ali no cenáculo, eles estavam com aparência de pessoas embriagadas. Por quê? Porque eles estavam assim. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles não quiseram saber o que as pessoas, o que os judeus iam dizer. Eles estavam ali querendo tudo que aquela atmosfera, que aquela presença tinha para proporcionar. E eu penso que nós temos que estar assim, irmão e irmã. Nós precisamos nos entregar a tal ponto que não vamos querer mesmo saber do nosso irmão do lado, da irmã do lado. Eu não quero saber o que eles pensam. Eu não quero saber como eles vão me ver. Sabe? Ninguém tem que ter nada que ver com a forma com que você dança diante do Senhor, a forma que você adora diante do Senhor, a forma que você se entrega diante do Senhor. Só que também, se eu e você, irmão e irmã, nos entregarmos como temos que fazer, nós vamos experimentar de Deus como nós nunca experimentamos antes. E quanto mais pessoas em um mesmo lugar se entregar, mais nós vamos ter a atmosfera, uma atmosfera maior. Porque você sabe, a unção coletiva, ela é sempre maior do que a unção individual. E quando pessoas se juntam, uma brasa aqui, outra brasa ali, outra brasa ali, e essas pessoas não estão nem aí para a hora, nem aí para as pessoas, não estão nem aí, elas querem apenas o que Deus tem. E quando nós estamos querendo o que Deus tem, Deus gosta disso, Ele começa a liberar o que Ele tem. Pai, te dou graças pela Tua palavra. Eu te dou graças pelos meus irmãos que estão aqui, cada um que está aqui, Senhor, com o coração sedentos e prontos para ouvir a Tua palavra e recebê-la no coração. Obrigado porque o Espírito Santo conduz, o Espírito Santo dirige, inspira, unge e dá as palavras. E eu agradeço, porque hoje serei aqui mais uma vez uma boca, um instrumento, um vaso nas Tuas mãos para o Senhor fazer e transmitir o que o Senhor quiser. Eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, a partir do versículo 19. Graças a Deus. Aleluia. Eu acho que muitas pessoas vão ser surpreendidas hoje, nesse culto. Eu creio nisso. Falei que eu acho, mas eu creio nisso. Ok? Vocês encontraram? Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Agora preste atenção no versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Digam, tempos de refrigério. Diga de novo, tempos de refrigério. Então eu vou ler o 20 de novo. A fim de que da presença do Senhor venham no plural, tempos no plural de refrigério. Venham tempos de refrigério. E que envie Ele o Cristo. O Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a unção ou o ungido. Então, envie Ele o ungido, que já vos foi designado Jesus. Próximo. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora olhe para mim. Gente, o Senhor, Ele promete tempos, e não um tempo, mas tempos de refrigérios. E eu percebo no meu espírito, no meu coração, que esse é um culto que o Senhor está querendo fazer algo e liberar, trazer um refrigério para muitas pessoas que
porque estão precisando de refrigério. E se você abrir o seu coração hoje para as coisas que vai ouvir e para as coisas que você vai ver, e se você abrir o coração, não fechar, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida antes. Agora eu preciso dizer algo para você. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, que veio de Deus, esteve entre nós na terra. E quando esteve aqui, viveu como homem 33 anos e meio. E durante 3 anos e meio de seu ministério, ele pregou, ele curou, ele ensinou, ele fez milagres, ele fez prodígios. Agora, a Bíblia diz que em Nazaré, onde ele foi criado, quando ele estava ali pregando, e ele orou por algumas pessoas, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muita coisa ali naquela cidade, ele apenas pôde curar algumas pessoas, porque eles não acreditavam nele, eles estavam olhando para ele como filho de Maria, como filho de José, como um carpinteiro, e eles não viram o que eles deveriam ver. Então eles fecharam o coração, e fechar o coração impede o mover do Espírito, impede o agir de Deus. Por isso eu quero convidar você, irmão e irmã, hoje à noite, para não fechar o seu coração aqui e não ficar nessa igreja hoje como um espectador, mas como alguém que tem expectativa de que coisas grandes e poderosas vão acontecer hoje aqui. Eu vi no meu espírito algumas coisas, eu me vi fazer algumas coisas, e eu creio que Deus vai operar através de mim aqui. E eu creio que Deus pode operar através de você hoje aqui. Eu creio que Deus pode trazer tempos de refrigério para você hoje aqui. Eu creio que Deus pode trazer restauração aqui. E Ele vai fazer. Por isso eu estou preparando você. Eu creio que aqui tem um povo seleto. Eu vou falar de novo. Eu creio que aqui tem um povo seleto. Tempos de refrigério. Abra sua Bíblia agora no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel 2, 28. Joel 2, 28 diz: e acontecerá depois. Esse depois indica que algo já estava acontecendo. E aí ele acrescenta, esse e faz uma ligação, é uma conjunção do que foi dito e o que está sendo dito agora. E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Agora vá comigo em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos 2, 1. Quem gosta de ler a Bíblia? Então vamos ler alguns versículos aqui em Atos. Eu sei que vocês conhecem, mas eu gostaria de ir adiante aqui e ler alguns desses versículos poderosos de Atos 2, que está escrito assim a partir do versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus,
homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, eles ouviram uma voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Deixa eu contextualizar, você que talvez não conheça o texto, em Atos 2, estavam reunidos, 500 pessoas tinham se reunido, só que muitas pessoas não aguentaram esperar o que estava para acontecer, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles não conseguiram esperar, então era 500, mas 380 pessoas foram embora, não conseguiram, como eu disse, mais 120 pessoas ficaram ali naquele lugar, no cenáculo, e eles estavam ali por aproximadamente 7 dias em oração, esperando a promessa se cumprir que Jesus havia prometido, uma promessa, a promessa da descida do Espírito Santo. Então, quando eles estão ali todos esperando, orando e buscando essa promessa, então 120 pessoas começam a receber tudo isso que nós lemos a partir do versículo 1, um som do céu veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram distribuídas, repartidas entre eles línguas como de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles, e eles começaram todos a falar em outras línguas. E aí, versículo 5 é onde eu estava lendo: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Era dia de festa, dia de Pentecostes. Então, todos os judeus que existiam na face da terra, eles se reuniam em Jerusalém, todos iam para lá. Agora, esses judeus, eles vinham de diversos lugares, e os lugares onde eles habitavam, eles falavam as línguas, naturalmente falando, eles falavam as línguas dos locais, dos lugares onde eles moravam. Só que todos eles, dessas diferentes línguas, mas todos judeus, foram para Jerusalém nesse dia, no dia de Pentecostes, era a festa dos judeus. Então, nesse dia, no dia de Pentecostes, foi que aconteceu a descida do Espírito Santo. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, ok? Pentecostes não era sobre a descida do Espírito Santo, era uma festa dos judeus, mas foi coincidentemente nesse dia, eu creio que foi de propósito, que aconteceu a descida do Espírito Santo, porque os judeus estavam nesse lugar. De novo, versículo 5, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles não são galileus? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí eles começam a descrever de todos os lugares de onde eles são. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvíamos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Agora olha para mim. Então, nós vemos esse acontecimento aqui em Atos capítulo 2. E quando essas pessoas que estavam em festa no dia de Pentecostes, ouviram esse barulho, essa gritaria nesse lugar, eles correram todos para lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, havia 120 galileus. Só que esses galileus estavam falando numa língua, e a Bíblia diz que todas essas pessoas de diversas regiões começaram a ouvir os galileus falar na sua própria língua. Ao mesmo tempo, se você, por exemplo, era da Itália, você ouviria em italiano, aquele grupo de pessoas falando. Se você fosse da França, você ouviria em francês. Se você fosse da Espanha, você ouviria em espanhol, e assim por diante. E eles começaram a dizer: como nós estamos ouvindo esses galileus, esses 120 pessoas, falando em nossa própria língua. E aí eles começam a descrever de todos os lugares de onde eles são. Acontece que não somente isso, o fenômeno que estava acontecendo era tão diferente e esquisito, que algumas pessoas começaram a zombar, ridicularizar e dizer: essas pessoas, esses galileus estão bêbados. Bêbados. Agora veja, irmão e irmã, se esses judeus, eles olham essas pessoas, os galileus, que estão ali naquele lugar, no cenáculo, e eles começam a zombar, criticar, ridicularizar e dizer que eles parecem bêbados, significa que eles realmente tinham essa aparência de pessoas bêbadas, de pessoas embriagadas. Agora, Pedro, ele se levanta aqui com os 11, a Bíblia diz, e ele começa a falar com esses judeus e a explicar que eles não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Ele tenta explicar porque era 9 horas da manhã, e ele tenta explicar: não, eles não estão bêbados, nós não estamos bêbados, ainda é muito cedo para isso. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora, veja, irmão, o que eu quero mostrar para você. Tinha algumas coisas acontecendo aqui, que fazia parecer que os crentes que estavam em Jerusalém, os crentes que estavam, no caso, no cenáculo, eles estavam embriagados. E o curioso de tudo isso é que quando Paulo faz referência ao se encher do Espírito Santo, porque aqui esses homens e essas mulheres tinham ficado cheios do Espírito Santo. E quando Paulo vai fazer referência sobre ficar cheio do Espírito Santo, ele também faz uma comparação com bebida alcoólica. Nós temos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Aleluia. Que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O curioso é que quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, aquelas pessoas começam a ter a aparência de pessoas bêbadas. E quando Paulo vai explicar sobre o enchimento do Espírito, ele diz: não se encham de bebida alcoólica, de vinho. Antes vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Parece que há uma semelhança aqui entre ser cheio do Espírito Santo e estar bêbado de bebida alcoólica. Então, para que possamos pensar um pouquinho, que semelhança é essa? A Bíblia também faz menção do vinho, não falando de bebida alcoólica, ou nem o suco da uva, mas a Bíblia faz menção sobre o vinho, comparando o vinho com o enchimento do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo também é comparado com o vinho, significa que algo é provocado quando estamos sendo cheios do Espírito Santo. Algo é causado quando nós somos cheios do Espírito Santo. Agora, é curioso, eu coloquei o título da minha mensagem, o sobrenatural do Evangelho. Porque eu considero que o Evangelho, ele não se limita a um encontro de crentes, onde nós vamos ter algo parecido com uma palestra, aquilo que nós chamamos de culto. Então nós ouvimos alguma coisa da Bíblia e depois todos nós vamos embora para casa com um pouquinho de alegria. Eu considero que o Evangelho, ele não é só isso. Ele não se limita a isso. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a transformação de vida. O Evangelho é a mudança de atitude. O Evangelho é a mudança de mentalidade. O Evangelho é uma mudança no modo de viver. Mas o Evangelho também é o poder de Deus para tocar a gente de tal forma que nós vamos sair de uma maneira comum e natural de viver para entrar numa atmosfera diferente e única. O Evangelho, ele não se limita a somente isso, mas a Bíblia mostra e aponta para nós em diversas ocasiões que o Evangelho é o poder de Deus em demonstração. Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, versículo, vamos começar no 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vou ler essa parte de novo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Próximo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Desculpa, 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. Diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. De novo. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Em Atos capítulo 19, versículo 1, Atos 19, 1, eu estou preparando vocês para algo, amém? Amém? Quem gosta de ser provocado? Quem gosta de ficar um pouco desconfortável? Mesmo que você não entenda, mas vai causar um pouco de desconforto. Eu vou começar no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Ouça, irmão ou irmã, deixa eu falar com você do meu coração agora. Eu não acredito num evangelho sem poder. Eu não acredito num evangelho sem demonstração. Eu não acredito num evangelho que não se vê nada, que não se observa nenhuma cura, nenhuma manifestação, nenhum poder miraculoso. Não. Eu não fico confortável com um evangelho assim. Eu não fico confortável com um evangelho assim. Porque por mais que eu seja uma pessoa um pouco tímida, mas desde o início, quando eu era adolescente na igreja, eu sempre orei por avivamento. E quando eu falei com Deus sobre avivamento, eu sempre pensei em demonstração do Espírito, em poderes miraculosos, em sinais, prodígios e maravilhas. E eu sabia, porque eu sabia que nos últimos dias haveria uma demonstração do poder de Deus maior do que tudo o que a terra já tinha visto. E eu sempre desejei com o meu coração que essas coisas aconteceriam. Naquela época, eu não sabia na prática o que era a unção. Eu lia sobre a unção, eu ouvia as pessoas falar sobre a unção. Eu não sabia o que era na prática, mas desde que aquela unção me tocou a primeira vez, eu nunca mais quis ficar sem ela. Eu nunca mais quis outra coisa. Então, eu quero dizer para você que eu daria qualquer coisa para andar o tempo todo debaixo da unção. E por muitas vezes, por semanas, eu já desfrutei da unção de estar andando com ela e ela andando comigo, como se fosse, como que eu poderia dizer? Bem, é uma substância real, tangível, algo que você caminha sabendo que veio da presença de Deus, da manifestação de Deus. Acontece que essas coisas transformam uma pessoa comum e tímida em alguém sobrenatural, em alguém ousado, em alguém que não tem medo de nada. E eu estou falando sobre esse assunto porque eu estou preparando você para algo que está prestes a acontecer nos próximos dias, e nós vamos começar a experimentar esta noite. Então, quando eu comecei dizendo sobre Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, é porque eles consideraram Jesus um homem normal, natural, a quem eles tinham convivido, e eles fecharam o coração para o sobrenatural. Mas nós podemos aqui essa noite, todos sem exceção, estarmos unidos num só propósito: experimentar algo que Deus tem. E se Ele tem, eu quero experimentar, eu quero pegar, eu vou possuir, eu vou. Deixa eu te falar uma coisa, eu venho pensando esses dias muito sobre Davi, porque eu penso que existe uma parte de Deus, mas existe uma parte nossa. Existe uma parte que é quando Deus, Ele libera sobre nós, mas existe uma parte de nós mesmos colaborarmos com Ele. E nesse sentido, eu penso que algumas coisas naturais têm que ser feitas. Eu penso que alguma reação tem que acontecer da nossa parte. Sabe? No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, se você puder, vai comigo lá. Eu estou construindo algo essa noite aqui, amém, gente? Vocês estão comigo? Eu estou construindo algo. E não feche o coração para mim agora. Não feche o coração para mim agora. Versículo 13, volta um versículo para eu contextualizar um pouco mais. Diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
sacrificava ele bois e carneiros cevados. Agora observe isso, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi... Agora, deixa eu explicar isso para vocês antes de prosseguir. Davi, ele tirou o manto real, o manto de rei, mas ele ainda tinha essa vestimenta e ele estava usando. Então ele não estava nu, ok? Ele tinha uma vestimenta, mas não era a vestimenta real, a de rei. Ele estava com essa vestimenta aqui, de novo, 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei, que ia saudando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no coração. Introduziram a arca do Senhor e impuseram no seu lugar, na tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem beijo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me alegro. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quando as servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então o que está acontecendo aqui? Ela não gostou do rei ter tirado as suas vestes reais para dançar e para cultuar ao Senhor, para louvar o nome do Senhor. Ela não gostou. E ela falou: que papelão é esse que o rei está fazendo? Agora Davi disse para Mical, em outras palavras: eu vou me tornar mais desprezível ainda diante do Senhor, porque diante dele eu vou me despir e adorá-lo com todas as minhas forças. Agora eu tenho pensado sobre isso. Eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe? E olhando da minha personalidade, pela minha personalidade, o meu jeito de ser, e cada um tem um jeito de ser, eu penso que às vezes nós temos falhado de nos lançar e nos jogar na presença do Senhor sem reservas, ao ponto de não ter vergonha nenhuma do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão falar, o que vão achar. Eu penso que às vezes eu mesmo tenho me segurado para não fazer aquilo que eu deveria fazer quando estou em meio aos louvores, à música, adorando, cantando ao Senhor, louvando, celebrando. Então eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu acho que eu tenho me segurado demais. Eu acho que eu tenho me segurado tanto que eu não tenho realmente feito igual a Davi, como ele fez. E sabe, a Bíblia diz que ele fez isso com todas as suas forças. Não era uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Era uma manifestação de um homem, humana.
de alguém que queria se derramar diante do Senhor. Às vezes nós estamos aqui na igreja e eu sei que somos, como eu disse, cada um temos uma personalidade, mas eu tenho visto algumas pessoas aqui na igreja se derramar diante do Senhor. Eu tenho visto algumas pessoas se despir, por assim dizer. Às vezes as pessoas brincam e falam, o próprio pastor Roberto e o diaconato brinca que a minha esposa, ela tem um sapatinho de fogo, e na hora que está no mover do Espírito, ela esquece de tudo, né? E aí o diaconato que se vira, porque ela vai dançar, vai pular, sempre daquele mesmo jeito que eu não saberia nem imitar, mas sempre vai se soltar, e sapato que vai para o lado e não importa. Algumas pessoas têm sido assim, têm se derramado diante do Senhor, porque precisa se derramar diante do Senhor. Eu penso que se cada um de nós estivermos sem reserva nenhuma, se cada um de nós nesse lugar nos derramarmos diante do Senhor como fez Davi, de tal forma a nos entregarmos mesmo, nós vamos ter manifestações sobrenaturais, porque quando nós damos respostas para Deus, Ele vem com mais fogo, Ele vem com mais manifestações, e nós precisamos fazer isso, dar respostas para Deus, esquecendo quem está à nossa volta, esquecendo quem está ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo, à nossa frente, às nossas costas. Sabe, eu já vi pessoas aqui mesmo na igreja, quando a unção estava vindo sobre ela, de tal forma, com força, ela estava com medo, porque não sabia o que poderia acontecer se aquela unção a tomasse. Sabe, nós deveríamos estar pensando ao contrário. Nós deveríamos estar querendo nos entregar a tal ponto que, se tiver que carregar a gente para casa, não importa. Que arrumem gente, que arrumem carro, que arrumem alguma coisa, mas que nos levem para casa debaixo do tão grande mover do Espírito. Sabe, quando o Espírito Santo vem, você nunca percebeu, sabe, eu penso que às vezes nós temos essas igrejas sorveterianas que as pessoas que estão lá, elas são mais geladas do que o próprio freezer de uma sorveteria, e eles veem quando um culto, alguém está se manifestando assim, se entregando, eles começam a pensar, isso não é de Deus, isso, nós não cremos nesse tipo de coisa não. Sabe, muitas dessas coisas está ligado mais à nossa personalidade, e muitas vezes nós não queremos admitir que é mais a nossa personalidade do que propriamente a nossa crença, mas nós fazemos da nossa própria personalidade, jeito de ser, a nossa crença, e dizemos, eu não gosto desse tipo de mover do Espírito. E quem disse que nós escolhemos como é que o Espírito Santo vai agir? Porque quando aquelas 120 pessoas estavam ali no cenáculo, eles estavam com a aparência de pessoas embriagadas. Por quê? Porque eles estavam assim. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles não quiseram saber o que as pessoas, o que os judeus iam dizer. Eles estavam ali querendo tudo que aquela atmosfera, que aquela presença tinha para proporcionar. E eu penso que nós temos que estar assim, irmão e irmã. Nós precisamos nos entregar a tal ponto que não vamos querer mesmo saber do nosso irmão do lado, da irmã do lado. Eu não quero saber o que eles pensam. Eu não quero saber como eles vão me ver. Sabe, ninguém tem que ter nada que ver com a forma com que você dança diante do Senhor, a forma que você adora diante do Senhor, a forma que você se entrega diante do Senhor. Só que também, se eu e você, irmão e irmã, nos entregarmos como temos que fazer, nós vamos experimentar de Deus como nós nunca experimentamos antes. E quanto mais pessoas em um mesmo lugar se entregar, mais nós vamos ter a atmosfera, uma atmosfera maior. Porque você sabe, a unção coletiva, ela é sempre maior do que a unção individual.
E quando pessoas se juntam, uma brasa aqui, outra brasa ali, outra brasa ali, e essas pessoas não estão nem aí para a hora, nem aí para as pessoas, não estão nem aí, elas querem apenas o que Deus tem. E quando nós estamos querendo o que Deus tem, Deus gosta disso, Ele começa a liberar o que Ele tem. Nós estamos prestes a ter cultos, irmãos, que realmente mais de pessoas vão ser carregadas para casa. E elas vão acordar somente no outro dia, debaixo de uma poderosa unção. Só que quando elas acordarem, se elas vieram para a igreja cheio de problemas, cheio de dívidas, cheia de circunstâncias, cheia de doenças e enfermidades, elas voltarão, com tudo sarado, com tudo resolvido, com todos os seus problemas resolvidos, porque debaixo da presença do Senhor, a plenitude de alegria. E Ele quer resolver e Ele quer fazer. Então, mais uma vez, eu quero encorajar você. Entregue-se hoje como nunca, porque eu vim para cá para isso. Eu vim para esse culto, querendo ter. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Eu não aceito um evangelho comum. Eu não aceito o evangelho sem demonstrações. Eu não aceito o evangelho sem manifestações. Eu não aceito. E no que depende de mim, eu sempre tenho ousadia para começar, ousadia para puxar, ousadia para entrar, ousadia para adentrar essas dimensões. Eu vim para cá debaixo da unção hoje. Eu vim para cá debaixo da unção hoje, e ela vai ser liberada, e já está começando a ser liberada, e vai tocar quem quiser ser tocado. Se você veio para cá hoje para me olhar, para me ver, tudo que você vai ter. Mas se você veio para cá entendendo o que eu estou falando e pronto para receber da parte de Deus, saiba de uma coisa: você vai pegar, você vai receber, você vai puxar, e algo vai se manifestar para você aqui. Ei! Nós temos um evangelho sobrenatural. E eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, a minha pregação, a minha mensagem não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque eu não quero que a sua fé se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Há uma presença aqui. Há uma presença sobre mim, e essa presença está se espalhando para esse lugar. Essa presença está se espalhando nesse culto. Essa presença está se espalhando aqui, e vai tocar quem quiser ser tocado essa noite. Vai tocar quem quiser ser tocado, e você vai ficar cheio, cheia do Espírito Santo. Ei, deixa eu te falar mais. Eu vi coisas no meu espírito. Eu vi coisas no meu espírito. Eu vi pessoas sendo cheias do Espírito Santo aqui. Eu vi pessoas sendo cheias do Espírito Santo aqui. Há um fluir do Espírito Santo. Há um fluir do Espírito Santo. E nós podemos pegar dele. Nós podemos pegar dele. Eu falei sobre tempos de refrigério, que venham da parte do Senhor, que venham da presença do Senhor, tempos de refrigério. Eu sei que muitas pessoas estão precisando aqui. Eu sei que muitas pessoas estão precisando aqui. Tempos de refrigério. E eu sei que curas vão se manifestar aqui hoje. Enquanto eu estava orando lá na minha sala hoje, eu vi um pulmão sendo limpo. Pulmão de uma mulher sendo limpo. Uma mulher prestes a ter uma pneumonia,
Mas eu vi um pulmão sendo limpo. Eu vi no Espírito. Eu vi no Espírito. Eu vi algumas coisas acontecendo. Eu vi algumas coisas acontecendo. E o Espírito Santo que sonda os corações está operando aqui hoje. É hora de receber o seu refrigério. É hora de receber o seu refrigério. Está fluindo aqui nesse lugar. Eu preciso te dizer que está fluindo nesse lugar. Nós estamos como aquelas pessoas em Atos 2. Nós estamos com aproximadamente 120 pessoas aqui. E que cada um que está aqui pode pegar a sua parte. Cada um pode pegar a sua parte. A sua cura, a sua libertação, o seu enchimento, o seu refrigério. Deixa eu fazer uma demonstração aqui para você. Cada um de nós tem um anjo. Isso não é privilégio de alguns. Cada um de nós tem anjos que nos acompanham. Vocês estão prontos para o que vão ouvir? E tem alguns anjos que me acompanham no ministério, no meu chamado, no meu pastoreio. Anjos de Deus. Tem um anjo que enquanto eu estou ministrando, ele vai seguindo os comandos. Enquanto eu estou liberando, ele vai seguindo os comandos. E eu disse que eu vou fazer uma demonstração agora. Se prepara, não se assuste, mas se prepara. Você nunca viu eu fazer ou falar isso, mas não fica com medo. Algumas pessoas vão ser tocadas dentro dos seus corredores agora, porque esse anjo está indo agora. Esse anjo está indo agora. Não tenha medo, só confie. Anjos trabalhando aqui agora, tocando essas pessoas aqui. Tocando essas pessoas aqui. Vão. Está indo nos corredores aqui agora. Está indo nos corredores aqui agora. Está indo nos corredores aqui agora. Vai ficar mais forte. Não se assuste não. Vai ficar mais forte. Pastor, eu nunca ouvi você falando isso, pastor. Vai ficar mais forte agora. Mais. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Ei, algumas pessoas vão ser literalmente embriagadas, sair embriagadas daqui. Literalmente embriagadas. Deus vai operar até o nível em que conseguimos crer. Até onde nós podemos crer. Fogo.
Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Eu nem sei se o diaconato vai conseguir conter tudo, porque vai ser de uma vez só agora. Vai ser de uma vez só agora. Agora! Fogo, 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 fogo. Mais! Mais! Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Às vezes, quando a nossa mente não entende algumas coisas, a gente fica assustado. Mas nós vemos na Bíblia, até mesmo quando anjos apareceram para pessoas, essas pessoas, elas caíram de cara no chão, por causa da presença. Imagina a presença de Jesus. Imagina a manifestação da presença de Jesus. Se quando o anjo chegava com mensagem para Daniel, para João, para Ezequiel, essas pessoas não conseguiam ficar de pé, porque anjos chegaram. Imagina Jesus passeando no nosso meio, com toda a sua manifestação de glória. E tá ficando mais forte aqui, tá ficando mais forte aqui. Tá ficando mais forte aqui. Tá ficando forte aqui. E ai, 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 ai. Tempos de refrigério, tempos de refrigério, tempos de refrigério, tempos de refrigério, tempos de refrigério. Faz tempo que você não puxa. É hora de puxar. É hora de puxar, é hora de puxar. É hora de puxar. E você sabe como puxar. Você sabe como pegar. Você sabe como se entregar e pegar a sua parte. Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Você sabe como fazer isso. Então puxa tudo que é seu. Você sabe como fazer isso. Você sabe como fazer isso. Você sabe como fazer isso. Se tiver algumas pessoas que querem vir aqui pegar mais de perto, venham. 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 Se quiser vir, venha. Se não, fique no seu lugar mesmo. Está tudo bem. Está tudo bem. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Entregue-se como nunca antes. Entregue-se como nunca antes, como nunca, como nunca, como nunca. Como nunca antes, como nunca, como nunca, como nunca. Entregue-se como nunca, como nunca, como nunca. Como nunca, como nunca. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Ei.
Em nome de Jesus. Tempos de refrigério. Em nome de Jesus. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Tempos de buscar e de pegar e de receber. E de receber, de receber, de receber. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Puxa tudo. Tudo, 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 tudo. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério, tempos de refrigério. Cheio, 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 cheio. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Oh. Oh. Põe ele do lado de lá. Põe ele do lado de lá. Tempos de refrigério. 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 Mais, 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 mais. Puxa, puxa, puxa. Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo. Puxa tudo. Tudo, 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 tudo. Mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo, 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 tudo. Mais, 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 mais. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Tem muito, tem muito, tem muito aqui, tem muito aqui. Tem muito aqui, tem muito aqui, tem muito aqui. Está fluindo, está fluindo, está fluindo. Está fluindo, está fluindo. Tem muito aqui, tem muito aqui, tem muito aqui. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Ei, 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 ei. Segura aqui, segura aqui. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Mais, 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 mais. Pega tudo, pega tudo, 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 tudo.
Fala. As duas percepções, alopecia e sinais de Alzheimer. Para três que tiver pessoas nessas condições, venham. E aquela do pulmão também, tá bom? Venha para cá. Em nome de Jesus. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Puxa tudo. Puxa tudo. 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 Há tempos de ensinar, há tempos de pregar e há tempos de fluir com o Espírito. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Tempos de ensinar, tempos de pregar e tempos de fluir com o Espírito. Fluir com o Espírito. Fluir com o Espírito. Fluir com o Espírito. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Tempos de fluir com o Espírito. Tempos de fluir com o Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito. Eu libero a unção do Espírito. Puxa tudo. Puxa tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pulmão? Pulmão? Ok. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Seja livre. Pulmão limpo. Pulmão limpo. Em nome de Jesus. Curado agora. Em nome de Jesus. Tempos de refrigério também é tempos de cura, de restauração, de restituição. Tempo de restituição, de restauração, de cura e de fortalecimento. De fortalecimento. De fortalecimento. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Mais. Mais. Fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo. Mais. Puxa tudo. Puxa tudo. Puxa tudo. Cura sobre ela. Pulmão, Põe a mão aqui, Mais. Fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo. O restante da banda pode subir, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele. Aleluia. Vocês foram abençoados, gente? Graças a Deus. Precisamos ter momentos assim, momentos cultos, onde nós nos entregamos completamente ao Espírito Santo para deixar Ele fluir através de nós. Eu estou com esse livro, porque precisamos dos dons do Espírito Santo, de Rick Renner. Como você sabe, todos os livros da livraria estão com 15% de desconto. Assim que saiu esse livro, eu corri para ler. Eu sou apaixonado pelos dons, pelo mover do Espírito. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. E eu tinha que ler. E eu amei esse livro. E se você quiser ser mais abençoado ainda, adquira esse livro na livraria, ok? Amém.